Muito bem, gente, nós estamos numa série aqui na igreja falando sobre Jesus como meu treinador pessoal. Não existe caminhada cristã, não existe como eu chegar à estatura do varão perfeito sem eu ser treinado. Não dá para eu ser apenas um consumidor da fé. Não dá para eu chegar nesse lugar e apenas ver no cardápio, ver no menu, ver aquilo que está disponível para a minha própria vaidade, para o meu próprio ego. É um treinamento. Igreja é lugar de treinamento. Por isso que nós temos ministério para exercitar os nossos dons. É por isso que nós temos escola bíblica dominical, para que a gente aprenda, estude a Bíblia, esteja um pouco mais familiarizado com as Escrituras. Então, igreja é lugar de treinamento. Quando Paulo vai escrever Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, ele vai falar dos dons espirituais, ele vai falar que a igreja, a função da liderança de uma igreja, sendo pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, é que estes cooperem para que haja um aperfeiçoamento dos santos. Então, o desejo de Jesus para a sua igreja é que a igreja seja aperfeiçoada. Um exemplo, por exemplo, é dos discípulos. Quando começaram a caminhada com Jesus, era uma coisa, e quando depois que Jesus deu a missão para eles, confiou a missão para eles, eles eram outros, maduros, corajosos. Inclusive a Bíblia diz, Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de amor, de equilíbrio. Então, a comunidade dos santos, a comunidade dos crentes, dos que são seguidores de Jesus, é essa comunidade quando a gente recebe encorajamento, recebe palavra, recebe amor, recebe equilíbrio. Então, por isso que nós estamos falando desde o ano passado a respeito de Jesus como meu treinador. Não dá para eu passar pela vida cristã apenas achando bonito, sendo um simpatizante de Cristo. Isso não existe. Isso existe em outros movimentos. Mas com Cristo, ou é tudo ou é nada. Lembra do jovem rico? Você quer me seguir? Então renuncia a tudo e me segue. Jesus, mas eu sou rico, não teria como dar uma mudada aí na sua proposta? Jesus deu as costas e foi embora. Com Jesus é assim, ou tem renúncia, ou tem vida de treinamento, uma vida que quer ser aperfeiçoado por Deus, ou então você está fingindo que eu gosto, e eu estou fingindo que eu gosto. E aí um olha para o outro numa igreja, num encontro como esse, e estamos todos fingindo que estamos caminhando para o alvo, como hoje o João ministrou de manhã, na corrida que nos foi proposta. Então eu preciso de um treinador. Então você que está chegando agora, nós estamos exatamente nessa série, Jesus como meu treinador pessoal. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre o poder da presença. Quando nós temos consciência da presença de Jesus, o que isso causa na nossa vida? Qual o empoderamento que nós temos? Qual o tipo de força, de ânimo, de disposição que então a gente começa a se apropriar? A presença dele faz o que com a tua vida? Saber que você está na presença de Deus, que Ele está, a Bíblia fala isso, né? Em Provérbios capítulo 15, verso 3, se não me engano, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. O que isso muda na tua vida? Saber que Deus está te vendo,
saber que você está na presença de Deus, o que altera na tua vida? Ou será que isso não muda? Será que essa consciência não te transforma? Então é sobre o poder da presença que nós vamos conversar hoje. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho segundo São João, o discípulo amado, o discípulo mais novo, o discípulo que também foi amadurecido, que foi aperfeiçoado. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 18. João 1, 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Se você ficar com a primeira parte dessa frase, você desiste, você deprime, você não consegue ver mais sentido em mais nada. A Bíblia e o Evangelho perdem seu sentido. Ninguém jamais viu a Deus. Então, a existência é só isso aqui. Não existe um transcendente, não existe um ser divino, não existe um criador, não existe uma inteligência por detrás das coisas criadas. Mas que bom que o texto continua e diz que, mas Deus, o Deus unigênito, isto é, Jesus, que está junto ao Pai, o Filho que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Você lembra lá de Filipe, quando ele vai conversar com Jesus e diz assim: Jesus, mostre-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, eu estou o tempo todo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? Então, conhecer Jesus é conhecer Deus. Ver Jesus, enxergar Jesus, é enxergar Deus. Já disse alguém que Jesus é a face de Deus. Quando você vai ver Colossenses, Paulo escrevendo 1,15, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito. Jesus mesmo ensinou isso para a gente em João capítulo 3, capítulo 4. Então Deus é Espírito. Deus não tem, quando a gente faz uma tentativa de caracterizar Deus ou definir Deus, a gente usa muito, porque a Bíblia também faz isso, né? A gente empresta atributos humanos para Deus para ver se a gente consegue minimamente perceber o ser divino. Então a gente diz: a mão de Deus, os olhos do Senhor. Então isso é coisa humana. Deus é Espírito, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem cabeça. Se existe uma possibilidade de você conhecer a Deus, esse Deus que jamais foi visto, se existe a possibilidade de você compreender Deus, é olhando para Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. É um milagre, um Deus invisível se tornar carne, se tornar visível, se tornar palpável. Ele caminhou, Ele falou. Jesus comeu com os discípulos. Imagina a emoção de ter a imagem do Deus invisível comendo com você, colocando a mão na vasilha e pegando pão, cortando e colocando uma salsicha e comendo um hot dog com você. Naquele tempo não era assim, era mais sanduíche de atum, né? Sanduíche de pão e peixe, né? Então imagina só você tendo uma experiência com o Deus
Criador dos céus e da terra, o Deus que faz a terra, o nosso planeta, como estrado dos seus pés. Imagina esse Deus que não pode ser contido, que não pode ser compreendido. Entender Deus é explicar a informática para uma formiga. Não cabe. Você vai ilustrar, você vai tentar, não vai, a formiga não vai entender. Primeiro que ela não consegue captar, ser uma receptora de uma mensagem, porque ela não tem a mesma condição, a mesma natureza que a sua. Então, entender Deus é algo inexplicável. E aí Jesus vem e diz: olhem para mim, quem me vê, vê o Pai. Quem olha para mim, vê a imagem exata do ser de Deus. E eu acho tão especial porque Jesus traz para uma nova conversa aquilo que Deus é, o poder da presença de Deus, aquilo que nunca foi dito antes. Que Deus caminharia, que Deus estaria numa intimidade, numa comunhão e numa facilidade, num acesso muito grande. Deus escolheu estar no nosso meio, e isso é no mínimo impressionante. E quando você vai ler a palavra de Deus, eu quero que você faça isso comigo. Jesus está ensinando constantemente sobre o Pai, sobre esse Deus que é presente, esse Deus que é pessoal, esse Deus que é relacional. A música que a gente canta, né? A gente cantou hoje de manhã, não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Olha só o que Jesus ensina para a gente, mesmo aqui ainda em João, no capítulo 14. É só você passar aí algumas páginas da sua Bíblia. Verso 18. João 14, 18. Jesus fala: não os deixarei órfãos, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Diz o verso 20: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que mistério é esse? Falei, eu vou porque está escrito, e para cumprimento da profecia, que eu vá e eu mande o conselheiro. Esse tempo aqui Jesus está já se despedindo dos seus discípulos, está falando que Ele vai enviar o Espírito Santo. Então, como presença de Deus, presença real de Deus, eu vou para o Pai e o meu Espírito, ele vai ser presença real em todo aquele que crê em mim. Vocês não vão mais precisar ir para um lugar específico. Vocês não vão mais precisar ir para o templo. Vocês não vão mais precisar ir para o monte, como os samaritanos faziam. E não só os samaritanos, civilizações bem antigas já faziam isso, entendendo que Deus está nos céus, então eu indo para um monte, eu indo para um lugar alto, eu vou acessar Deus. Jesus está dizendo, esse pensamento é um pensamento primitivo, porque com a vinda do Espírito Santo, vocês estarão em mim e eu em vocês. Não vai ter mais localização sagrada. A partir de agora, queridão, a partir de agora, queridona, todo lugar é sagrado. Não é mais, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Agora, a palavra é assim, ó.
você pisa, e todo lugar que você pisa é santo, porque eu estou em vocês. É o que diz aqui: eu estarei com vocês. Nós estaremos numa comunhão, numa sintonia, numa dimensão. Hoje os estudiosos já pensam que existem aí no universo, na possibilidade de entendimento, que não é mais 4 dimensões, que já são 16 dimensões. Jesus está dizendo aqui: olha, existe uma única dimensão que vale a pena. E a dimensão que vale a pena é quando você está em mim e eu em você. Existe uma conexão, existe uma Wi-Fi, uma conexão de rede que não é atrapalhada quando chove. Não sei na sua casa, mas lá na minha casa, quando chove, já era Wi-Fi, televisão, fica, mesmo que estivesse no meio da selva amazônica. Não tem comunicação com ninguém, no máximo um sinal de fumaça. Jesus está dizendo: vocês não vão precisar mais de intermediadores. Vocês não vão precisar chegar com um guru, com um profeta, que tem acesso a Deus, e vocês não. Quando o véu do templo é rasgado, quando Jesus morre, e esse véu é rasgado de cima para baixo, ele está comunicando isso. O véu que separava não separa mais. Aquilo que nós tínhamos de fazer para acessar a divindade ou acalmar a divindade, não precisa mais, porque toda a ira da divindade caiu sobre Jesus, e o castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz Isaías. Então não existe mais lugar sagrado. Jesus fala isso para a mulher samaritana, né? Quando ela chega lá: Jesus, mas vocês judeus falam que é no templo. Nós samaritanos entendemos desde sempre, desde cedo. Os samaritanos eram um povo misturado, era um povo culto ecumênico, né? Todas as religiões juntas, e influências do paganismo, influências do judaísmo, uma bagunça. E os samaritanos disseram, a mulher samaritana diz: os nossos guias espirituais dizem que é no monte Gerizim. Jesus olha para a mulher e fala assim: Deus é espírito, e não é mais no templo, no monte, porque agora o que importa é que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem também em espírito e em verdade. Então é muito provável que você venha num culto, seja ministrado por um líder de adoração, e ainda assim não foi tocado pela presença de Deus. Da mesma forma que você pode estar no seu quarto, no silêncio, e ter uma visitação extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Deus não está mais condicionado a templos feitos por mãos humanas. É o que Paulo prega lá em Atos 17. Ele chega no Areópago, ele chega num lugar que tem vários deuses, várias divindades, e eles eram muito religiosos, então eles não queriam que faltasse uma divindade sem ser adorada. Então eles faziam Deus para tudo. E aí eles, com medo de uma divindade que eles não sabiam ficar sem um altar, eles construíram um altar, uma estátua, e escrito estava embaixo: ao Deus desconhecido.
E aí Paulo chega lá em Atos 17, depois você confere lá, fala, olha, eu percebi que vocês são muito religiosos, que vocês se preocupam, né, com a ligação com o divino, com o sagrado. Eu vi até que vocês têm um altar para o Deus desconhecido, então eu vim contar para vocês esse Deus desconhecido. E ele começa dizendo isso, ele é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é um Deus livre de estrutura, liturgia, leis, tradições. Acho que vale a pena a gente olhar para esse texto. Segura aí em João, coloca a linguinha da sua Bíblia, que nós vamos voltar para João. Atos 17, olha comigo aí. Verso 23. Atos 17, 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos em lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas e poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo é um expert na arte da oratória. Ele elogia, ele traz o povo para perto. Ele não sai condenando, ele não sai assustando as pessoas. Ele chama para perto, ele elogia, olha, vejo que vocês são muito religiosos, olha, parabéns. Vocês estão engajados nisso. Vocês estão com desejo de buscar, de conhecer. Olha, mas Deus não fica no lugar. Deus não fica mais no lugar. E ele empresta, inclusive no finalzinho, ele empresta uma frase do poeta comum da música popular grega ou de Atenas. Ele empresta uma frase do cotidiano deles e diz assim, é isso que Deus é. Nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós nos movemos. É exatamente isso, meus queridos, que significa, e eu quero te levar à reflexão a respeito da presença de Deus. A presença de Deus não está mais condicionada a templos feitos por mãos humanas. Eu sou de uma época, quem ouve assim parece que eu tenho 50 anos, né? Mas quem tem de 30 para cima vai lembrar dessa época. Que esse lugar aqui, esse prédio, era chamado de santuário. Até hoje, algumas pessoas de vez em quando escapolam assim, está lá no santuário, pastor. Hã? Não, isso aqui não é santuário. Deus não habita mais aqui. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Não se atrapalha aí, não se confunda, porque santuário é época do Antigo Testamento. E aí até eu vi umas pessoas repreendendo um jovenzinho, né?
teve algum comportamento, falou alguma coisa assim, uma brincadeira, só não faz, você está na casa do Senhor, irmão. É ou não é? Não tinha umas coisas assim, o pessoal dava, ei, não pode, você está na casa do Senhor. Quando todo mundo vai embora, a gente fecha as portas, o Elias fecha a porta ali, o Senhor começa a morar, coloca as coisas dele aqui, a cozinha, a sala. Não, isso aqui não é santuário. Isso aqui não é mais altar. Altar somos nós. Nós somos as pedras vivas, como diz Pedro. Nós estamos sendo usados por Deus para a construção de uma casa espiritual. Isso aqui que você está vendo, sabe como é que é o nome disso? Tudo que você está vendo ao seu redor, tudo isso se resume a uma palavra. Sabe qual é? Pó. Pó. Fácil, né? Tem uma criança, tem a minha filha de 11 meses e algumas semanas, sabe fazer isso, falar isso. Pó. Isso aqui é pó, isso aqui é pó. Tudo o que vocês estão vendo é pó. O ladrão rouba, a traça corrói. Tudo o que a gente tem, que a gente valoriza às vezes, é pó. A gente corre atrás de pó. Deus estava pensando nisso. Abriu-se o chão quando eu pensei nisso. Meu Deus, tudo que a gente corre atrás é pó. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a viver outro tipo de vida. A gente desacelera um pouco. A gente começa a correr atrás daquilo que é essencial, aquilo que é eterno, aquilo que tem promessa de vida eterna. E não mais correr atrás do pó, ou atrás do vento. Já é um outro estágio. Era pó, bateu o vento, agora só é vento. Então Deus está o tempo todo ensinando para o seu povo a respeito da presença dEle. Inclusive no início não era para construir templo, era para fazer um tabernáculo. Era para fazer uma tenda que quando Deus mandasse, olha, levanta tudo aí, enrola, coloca na mochila e vamos para outro lugar. Foi por muito tempo assim, o tabernáculo. Aí Davi teve uma brilhante ideia, vou fazer um templo. Vou fazer o templo. Aí Salomão pegou e começou a construir. Até hoje tem templo de Salomão no mundo inteiro aí. De vez em quando um lunático, um esquizofrênico, como vocês sabem de quem eu estou falando, constrói e diz que esse é o templo. Coitado, não vai ficar pedra sobre pedra, é pó, não tem valor, porque Deus não habita em templos, em santuários, em qualquer tipo de coisa que você construa para Ele. Ele habita no ser, Ele habita dentro, Ele une o Espírito dEle ao nosso. O desejo de Deus o tempo todo é a amizade, é a proximidade, é nos acolher nos seus braços. Mas não, a gente quer a distância de Deus. Não, Deus, é o seguinte, fica lá na igreja, fica lá no templo, fica lá trancafiado. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que essa é uma vontade do homem, uma vontade meio ambivalente. Ora nós queremos Deus e ora nós não queremos Deus. Nós queremos nos aproximar de Deus. Olha o caso lá de Moisés. Moisés, inclusive, é chamado como um amigo de Deus. A Bíblia fala isso, que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. E aí Deus fala para Moisés a respeito das palavras, dos valores. E aí Moisés chega lá com o povo, vamos lá subir para falar com Deus. Não, Moisés, você vai só, fala com Deus, ouve Deus e vem contar para a gente o que Deus falou para você.
Não, gente, é para ir todo mundo lá, ele vai gravar no coração de vocês as leis dele. Não, Moisés, vai, só você, sobe, pode ir, sobe lá você, a gente vai ficar aqui, a gente vai construir nossas casas, a gente vai ficar no bem bom, e você sobe, fala com Deus, vai que eu piso no monte e eu sou fulminado. Vai que eu piso no lugar sagrado e o lugar sagrado me santifica. Vai que ele me fala umas coisas e eu tenho que me comprometer, que eu tenho que assumir responsabilidade, que eu tenho que prestar contas da minha vida para ele. Não, Moisés, vai tu. Vai lá. E aí começa o clero, começa sacerdote, começa um monte de gente, aí esses que têm o Espírito e os outros não. Sendo que o desejo de Deus o tempo todo é que todos tivessem comunhão com Ele. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim, numa koinonia, numa comunhão de pai e filho. Deus tinha essa sintonia com Abraão, por exemplo. A Bíblia fala que, em Gênesis, que Deus tinha uma proximidade com Abraão, que Deus pergunta para si mesmo, ele diz assim: por acaso eu posso esconder alguns dos meus planos de Abraão? Tamanha era a intimidade, a relação. Mesma coisa com Moisés. E depois alguns homens vão experimentando Deus. O Jó passa por tudo que passa, e no final ele diz assim, lá no último capítulo de Jó: eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Porque o desejo de Deus sempre foi proximidade, porque há poder na presença dEle. A vitória, a ousadia, a intrepidez. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente vence gigantes. Na presença de Deus, exércitos partem em retirada. Mas nós, de alguma maneira, temos medo dessa presença. Nós temos medo de que isso, de alguma forma, nos altere, mude a gente não quer ser mudado, a gente quer passar por aqui, e a gente quer Deus para atender os nossos caprichos. E aí eu vou lá, uma fé bancária, eu vou lá, toco umas senhas, coloco o dedão lá, e aí sai no final um saque, Deus me paga, Deus me ajuda, Deus me abençoa. Quando o desejo dele era que houvesse amizade, houvesse presença. Volta lá para João, quando Jesus está falando com os seus discípulos, no capítulo 15, e eu vou ler o verso 13 em diante. João capítulo 15, 13. Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Deus em Jesus quer amizade. Não chamo vocês de servos, não chamo vocês de mão de obra barata, que infelizmente em alguns rebanhos o que os crentes são é mão de obra barata, mantenedores, patrocinadores, enquanto que o desejo de Jesus é que nós o tenhamos como nosso amigo,
nós o tenhamos perto. Tem uma canção antiga chamada Nas Estrelas, que é muito especial a letra dessa canção. Pedi para o Geraldo colocar para mim aí. Diz assim, eu vou recitar para vocês. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é para mim. Continua. Eu sei o sentido do Natal, Deus conosco, Deus presente, Emanuel, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. A música repete para gravar no nosso coração, né? A música tem esse poder. É um Deus que vive lá no céu, sem se importar. É um Deus que está do nosso lado. É ou não é quando nós recitamos algumas músicas, aí que a gente entende o que ela diz? Às vezes a gente canta a música anos e anos, depois quando a gente para e recita ela, a ficha cai. Só olha, cantei isso a vida toda, agora que eu entendi o que eu cantei. Então Deus se importa com você, Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você aproveite a sua presença. Quarta-feira passada nós estávamos aqui no culto de oração e um jovem sentou comigo para orar, naquele tempo que a gente compartilha motivos, e a gente orou, e ele pediu pelo pai dele. O pai dele estava em coma no hospital, caso muito sério, tudo que não tinha que acontecer, aconteceu. O Léo está aí? Ele disse que vinha hoje? Não, né? E aí eu orei com o Léo. E naquele tempo, naquele momento, Deus falou comigo, Deus falou, eu vou dar cura. Então, ora por cura, porque eu vou me manifestar para essa família. E eu comecei a orar por cura, orei, o nome de Deus, a experiência que as pessoas tinham com Deus, e Deus dava cura, era a de Jeová Rafá, né? Deus é a cura, Deus restaura a nossa saúde. E eu orei, clamei, falei com ele, abracei ele, ele foi para casa, e no dia seguinte eu recebi uma mensagem de que o pai dele tinha acordado do coma, e que ainda está se recuperando. O Léo mesmo disse que vinha hoje para agradecer. Mas o que eu quero contar com esse testemunho para você é que Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus que não se importa. Não é um Deus que eu precise impressioná-lo para atrair a atenção dele para mim. Numa oração. E não é porque eu sou pastor, não. Deus ouve qualquer oração. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus ouve todos. Deus ouve orações de todos. Inclusive, olha uma coisa curiosa da palavra de Deus. Mateus 6,6 diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, ora, que o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Olha aí, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, e poderia ser aí, ó,
então o seu Pai, que te ouve, porque você está orando, você está falando e Deus está ouvindo, não é? Mas não, Jesus ensina que não é assim que as coisas funcionam. Que com Deus, o Pai, Ele não ouve, Ele vê. Vocês entendem como isso muda tudo? Quantos aqui talvez nunca perceberam nesse texto essa palavrinha secreta? Então o Pai que vê, ele poderia dizer, fale com Deus, fale com o Pai que te vê, ou que te ouve no secreto. Ele fala, não, que o Pai te vê. Sabe por que Ele te vê? Porque Ele está perto, porque Ele está em você, porque Ele é o Deus que se aproxima, que se manifesta, que está presente em todos os lugares. Inclusive isso é atributo de Deus, característica que é só de Deus. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Por isso que há poder na presença. Quando nós nos conscientizamos que estamos na presença, quando nós nos conscientizamos que estamos na presença de Deus, nós encontramos poder. E não é só poder para vencer, poder para não pecar. Você é tentado, você quer, você deseja, mas você se lembra que você está na presença de Deus. O salmista Davi diz, se eu subir no mais alto dos montes, ou descer no mais profundo dos abismos, ali tu estás. E ele pergunta, para onde eu fugirei do teu Espírito? O teu Espírito que me vê, o teu Espírito que está em mim. E é por isso que é um absurdo a gente que é templo do Espírito, a gente que é santuário do Espírito, viver de mãos dadas ou flertando com Satanás. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala, como é que pode vocês tendo o Espírito, vocês tendo e sendo o santuário do Espírito, o templo do Espírito, vocês se relacionarem com uma meretriz, com uma prostituta? Não dá, não dá, porque vocês estão na presença de Deus. Se você quiser fazer, e a palavra de Paulo é isso, se você quiser fazer alguma coisa com o teu corpo, se lembre que você pertence a Deus e que você está rodeado pela presença de Deus. Que os anjos do Senhor estão acampados. Não é que os anjos vêm de vez em quando. Não é que os anjos vêm quando você está no perigo. Quando está acontecendo um negócio, os anjos vêm quando você está no carro lá, na autoestrada, lá, e aí a hora que a águaplanagem, você gira com o carro, aí sim que Deus agora vai lá. Aí um bando de anjos vai lá, segura e você fica salvo. Não, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Mas escute, a Bíblia também diz que Satanás está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Eu aprendi assim, imagina que você está no meio de uma roda de anjos, e Satanás e os seus demônios estão ao redor dos anjos, estão ao nosso derredor. Então você está ali protegido pelos anjos. Os anjos do mal e Satanás e a sua trupe estão depois deles. E aí você está nesse ambiente, nesse lugar.
Estar na presença de Deus, meus queridos, é um lugar. Você não consegue sair desse lugar. Se você recebeu Cristo, se você abriu seu coração para o Espírito Santo, você está nesse lugar. Quando você fala, quando você ora, ou melhor dizendo, quando você pensa, Deus já viu. A Bíblia diz isso, antes que o pensamento chegue à nossa boca, Ele já conhece. Eu tenho já dito isso há algum tempo, que Deus não ouve palavras, Ele ouve pensamentos. Então, quando você está querendo pecar e planejando pecar, dando espaço no teu coração para cobiça, você está dizendo para Deus isso. Deus, eu quero isso. Eu não quero, Senhor. Eu não quero estar na tua presença. Eu não quero viver em santidade. Eu quero pecar. Eu quero que os teus anjos me deem uma folga. Saiam do meu redor. Saiam de perto de mim. Porque eu quero mesmo me lambuzar. É isso que você faz quando você começa a arquitetar, planejar o pecado. Você está na presença de Deus. Então, meu querido, você precisa entender o que isso te afeta, como isso te afeta. Está aqui comigo? Estão comigo aqui, gente, ou não? Pensei que está todo mundo já arrebatado, está só os corpos aqui, a carcaça. Inclusive, aproveitando essa brincadeira para dizer, João, quando ele foi falar de Jesus, volta lá para João, você está em João já, né? Então só volta aí algumas páginas, capítulo 1, João capítulo 1, verso 14, prometo que eu estou caminhando para o fim. O apóstolo João fala assim, 1,14, aquele que é a palavra. E aí, se você for ler todo o contexto antes, você vai entender que ele se refere a Cristo, a Jesus. Então, traduzindo aqui, aquele que é Jesus, aquele que é o Filho de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A primeira frase é, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu entre nós, a tradução original, quando João escreveu, ele escreveu tabernaculou. É um neologismo. Ele pegou a ideia do tabernáculo, da tenda, e disse, Jesus montou a sua tenda entre nós. Jesus, não só se referindo que o corpo seria passageiro, ali 33 anos ele ia viver, ia ser morto, ia ressuscitar, é uma tenda, ia ser rápido, ia ser temporário, mas falando que o Senhor Jesus decidiu estar conosco, estar perto, ele decidiu revelar a presença, revelar Deus, se aproximar da sua criação, e dizer, vocês não são mais chamados de seres criados, ou criatura, vocês são chamados agora de filhos de Deus, vocês não são chamados de servos, vocês são chamados de amigos. Ele ressignifica, ele dá um novo nome para aquilo que nós somos, para a experiência com Deus. Não é algo que você vai conquistar porque você está na religião certa, porque você foi no culto, porque você tem ministério. É uma condição que todos aqueles que creem em Jesus têm, que é estar constantemente na presença de Deus. É curioso que o João mesmo, quando ele vai escrever Apocalipse, capítulo 21, verso 3, só escute, ele diz assim, e ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus que dizia,
Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. Deus mesmo estará com eles. Meus queridos, toda a Escritura fala que Deus está presente, que nós estamos na presença de Deus. E você não pode perder isso de vista. Você não pode se esquecer um segundo que for, que você está, pelo que Jesus fez, pelo mérito dele, pela autoridade dele, pela decisão dele, você está na presença de Deus. Isso te dá poder. Você chega diante de uma situação e você sabe, Deus, eu não estou só. O Senhor falou para mim, eu não os deixarei órfãos. O Senhor falou para mim, o Senhor declarou que vocês não estarão desamparados. E a palavra que nós lemos nisso, a celebração de Mateus 28, verso 20, é que eu estarei com vocês até o fim. Você pode temer alguma coisa? Você pode ficar amedrontado com alguma coisa, sabendo que Deus é com você, que Deus e você já são maioria? Você quer que venha mais quem para fazer parte da vitória, da conquista, da vida em triunfo? Você está procurando aonde essas estratégias para a vida dar certo? Você tem Deus, você já é abençoado, você já tem o Todo-Poderoso do teu lado. É o que diz o Salmo 91, que nós estamos à sombra, ele coloca as asas dele e ninguém pega, e ninguém toca. O que mais que você precisa ouvir para entender de uma vez por todas que Deus está contigo, e que isso te dá poder, porque ele não deu espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. Está na hora da gente viver com essa consciência, aonde a gente vai, a gente está com Deus. E na hora do pecado, na hora da tentação, da proposta, você se lembra disso também. Mas como? Eu não posso. Eu estou crucificado com Cristo, não dá para sair daqui. Eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então isso tem que te dar poder. E não é poder mequetrefe de fazer papagaiada gospel. É poder de verdade, de caminhar como um filho, caminhar como amigo. E aí Deus vai falar a mesma coisa que ele falava para Abraão. Ele vai dizer, por acaso eu posso esconder alguma coisa da Maria Helena? Eu posso esconder alguma coisa do Luzimar? Eu posso esconder alguma coisa do Ronaldo? Tem outro Ronaldo ali também. Tem um monte de Ronaldo aqui. Eu posso esconder alguma coisa do Pedrinho? Eu posso esconder alguma coisa do Davi? Eu não posso, ele é meu amigo. Eu falo com ele face a face, eu falo com ele como meu amigo. Essa, então, meus queridos, é a grande verdade que faz a gente andar com poder, não mais com medo, não mais assustado com Satanás e seus demônios que andam ao nosso derredor.
se eu tenho ao meu redor os anjos e em mim o próprio Deus? Você pode andar diferente a partir dessa palavra, sim ou não? A palavra do crente é amém, né? Você pode andar agora de forma mais vitoriosa, amém ou não? Amém. Amém. Fique em pé, vamos orar e falar com o nosso Pai que nos vê. Paizinho, nós te louvamos porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos dá musculatura espiritual, a tua palavra nos faz andar em triunfo, a tua palavra, Senhor, nos capacita, a tua palavra nos purifica, nos santifica. E quando estamos com medo, logo a tua palavra nos anima novamente, para nos lembrar, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Um Deus que decidiu tabernacular, está conosco, montar a sua casa, e não só perto, mas em nós. Um Deus que nos promete que nunca nós estaremos órfãos. Um Deus que diz que assim como eu vivo, vocês também viverão. Um Deus que nos dá a palavra de vida eterna. Um Deus que se manifesta, que fala com a gente. Não é um Deus que nós precisamos procurar tateando no escuro, mas é um Deus que vem ao nosso encontro e sopra sobre nós o teu Espírito. Um Deus que por meio dele nós existimos, vivemos e nos movemos. Um Deus que é presente, um Deus que é real, e nós nos curvamos diante do Senhor nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, porque há poder na presença, há poder na tua presença. Que pode o homem mal fazer contra nós? Será que existe alguma doença, alguma notícia, algum fato que possa nos fazer tremer? Porque se estamos na tua presença, se estamos debaixo das tuas asas, nós jamais temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam, porque o Senhor nos prepara um banquete, porque o Senhor nos cerca com a tua bondade, com a tua misericórdia, e elas nos seguem, porque nós habitaremos na presença do Senhor por todo sempre. Nós te louvamos, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, no nome poderoso de Jesus.